Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir falando sobre Black Clover, só que dessa vez a gente vai falar sobre o Asta. Bem, este garoto pode estar correndo muito perigo, afinal sim, a gente sabe que a criatura que provém o seu poder da antimagia necessita que ele corra risco de vida e possivelmente até mesmo possa perder a sua vida para manifestar o seu poder. E a gente também sabe que neste ponto, o Asta precisa dominar completamente as habilidades vindas da antimagia, nem que isso acabe custando sua própria vida. E vamos bater um papo, trocar uma ideia sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. Eu conto muito com o seu apoio para se inscrever no canal. A gente tá quase chegando a 600 mil inscritos aqui, galera. Seria muito legal que todo mundo se inscrevesse. Mas antes da gente seguir com o vídeo, vamos falar um pouquinho do iClean, um aplicativo com várias funções super legais para melhorar o seu celular. No aplicativo temos a função limpador de lixo, onde podemos fazer a liberação de conteúdos desnecessários. Temos também o antivírus, onde podemos limpar o celular de vírus escondidos e em tempo real também ter essa proteção. Ainda para quem curte jogar no celular, temos a função acelerador de jogos e de memórias, para melhorar o desempenho. Assim o celular fica muito mais rápido para os jogos, filmes e tudo mais. E também temos o App Lock, para guardar os nossos aplicativos fechados com senha, assim só a gente consegue acessar. Para baixar é bem simples, basta buscar por iClean no Google Play e fazer o download. Tá aqui bem fácil de achar, então é só clicar aqui para baixar e agora já pode utilizar no celular bem rapidinho. Não esquece de avaliar o aplicativo com 5 estrelas, fechou? Galera, então, agora sim a gente vai seguir falando sobre o Asta e olha só. A gente já sabe que é necessário para o seu demônio interior que ele acabe correndo risco de vida. Afinal é importante para ele que o Asta fique inconsciente e todo mundo neste ponto já sabe disso. A gente tá vendo durante todo o mangá de Black Clover, no anime também a gente já viu. O demônio do Asta apenas aparece e se manifesta quando o garoto está perdendo a sua própria consciência. Ok, na sua primeira aparição o Asta não perdeu a consciência, apenas perdeu a razão. Ele estava furioso porque não era capaz de proteger o Yuno, de ajudar o Yuno que estava perdendo quase o seu grimório e talvez a própria vida. E aí naquele ponto o Asta não sabia o que fazer e foi assim que o seu poder surgiu e o demônio que estava dentro dele despertou. Acontece que foi passando algum tempo e a gente viu novamente aquela criatura surgindo. O Asta, ele tinha o poder da antimagia, ele tinha aquele grimório do trevo de 5 folhas e as espadas, mas ele não fazia ideia de onde vinha o seu poder. Ele acreditava que era uma magia como qualquer outra e era só coincidência ele ter um grimório do trevo de 5 folhas que as lendas diziam habitar um demônio. Hoje a gente já sabe que não tem um demônio vivendo dentro do grimório porque as lendas, na verdade, queriam representar que a manipulação de um demônio fazendo um usuário do grimório do trevo de 4 folhas entrar em desespero era o que faria aquele grimório do trevo de 5 folhas nascer. E aí essas mudanças que ocorreram na história durante 500 anos nos levou a acreditar que existia um demônio vivendo dentro do grimório do Asta, o que realmente não rolou. Então o garoto da antimagia não fazia ideia que tinha um demônio no seu interior. Mas aí o tempo foi se passando e ele chegou a encontrar com aquele ser, não diretamente. O Asta nesse ponto chegou no foco principal do que a gente vai conversar aqui hoje, porque ele acabou ficando inconsciente na batalha contra Mars, na batalha na verdade contra a galera do reino de Diamond. O Asta na verdade estava bem ferido, ele já tinha lutado muito e ele realmente já tinha chegado no ponto que não conseguia mais controlar o seu próprio poder. O Asta então viu que ele perderia e ele acabou inconsciente. Ali o garoto foi para um mundo completamente diferente, a gente viu o primeiro contato dele com o seu demônio interior. A gente então viu o Asta batendo um papo com aquele cara que dizia que queria roubar o corpo dele, queria tomar ele como receptáculo e tudo mais, e o Asta meio que foi pra cima dele. O Asta dizia que não daria seu corpo pra ter o poder do demônio e foi pra cima daquele cara. Acontece que aí a gente viu que o Asta liberou sua forma de antimagia pela primeira vez, a sua forma que a gente apelidou de forma demoníaca. Mas é aí que vem, neste ponto, neste primeiro contato entre Asta e o demônio, quando isso aconteceu, o Asta perdeu completamente suas memórias dessa conversa, ele não lembrava que encontrou com um demônio interior, com um demônio que estava vivendo dentro dele ou do seu grimório. Ele não sabia que tudo isso tinha acontecido e ele não sabia de onde vinha aquele seu poder. Na verdade, como a gente viu no anime também no mangá, o Asta só teve certeza absoluta da origem do seu poder, de onde que ele estava tirando a antimagia. Foi quando ele realmente confirmou a existência dos demônios, quando enfrentou o demônio da magia da Kotodama. Ali o próprio demônio disse que dentro do Asta existia um outro demônio, com uma magia que ele não conhecia, mas sim, ele afirmou que era uma magia demoníaca. Agora, a partir daí já não tinha mais dúvidas, e depois disso, a gente veio a ficar sabendo mais sobre esses tipos de magia, inclusive que a própria Sekirê, por ter usado uma maldição proibida, também estava afetada pelas magias demoníacas, estava como se fosse amaldiçoada. Por isso a Sekirê e também o Asta, quando usa sua transformação demoníaca, teriam chifres. Isso seria consequência de um poder demoníaco. E aí o reino de Clover em peso começou a saber mais sobre isso. Neste ponto o Asta já sabia que tinha um demônio dentro dele, mas ele não sabia que já tinha trocado ideia com aquele cara. Não. O tempo se passou, a gente viu que ele foi pra fora, ele foi pra Heart, ele aprendeu mais sobre os demônios com a rainha Loropédica e também com o pessoal daquele reino, e ele treinou ali, passou pelo time skip e não. Ele não teve contato com o seu demônio em todo este tempo. A gente sabe disso porque sim, a gente viu que o Asta ficou mais forte, ele aprendeu a usar mais sobre o poder demoníaco, ele passou a ter uma ligação maior com a antimagia, tanto que a gente viu o seu demônio se manifestando de tanto poder que o Asta estava usando. Mas a gente viu recentemente o primeiro encontro
real entre o Asta e o seu demônio. Isso quando ele tava lutando contra Dante, quando ele perdeu completamente o controle mais uma vez e aquele demônio se manifestou. A gente viu que o Asta acordou naquele mundo novamente, só que ali ele viu o seu demônio em fúria. E foi aí que o garoto se perguntou se aquele cara realmente era o seu demônio, ou seja, tudo tava indicando que aquela foi a primeira vez que o Asta conscientemente viu o seu demônio. Então agora ele já deve ter memória sobre tudo o que tava acontecendo, assim como o Dante tem memórias do seu demônio, mas também ele deve ter memórias da batalha que ele inconscientemente realizou enquanto estava sendo controlado pelo seu demônio. Ele neste ponto vai entender que vai ser necessário o poder demoníaco total da antimagia para conseguir lutar de igual para igual com o Dante contra os membros da tríade, que sozinho o Asta não é capaz. E bem, os outros membros, mesmo de nível arcano, não parecem ser fortes o suficiente para enfrentar os 3 demônios da tríade. Então neste ponto atual do mangá, se o Capitão Yami não conseguir vencer o Dante, e o Dante realmente acredita que o Yami não tem força para isso, o Asta realmente vai precisar aceitar que ele necessita do poder do demônio, necessita trabalhar ao lado daquele ser. E é aí que a gente entra nesse ponto principal. O Asta só conhece um jeito de entrar em contato contra aquele monstro. Ele vai ter que levar a sua vida ao perigo extremo. Pode ser porque aquele monstro deseja o corpo do Asta, que ele quer proteger o Asta, quer que o Asta fique vivo para ele poder usar ele como receptáculo, ou pode ser como a gente já teorizou em outros vídeos, que ele realmente esteja do lado do Asta e quer que ele fique mais forte para acabar com a tríade. A questão é que este demônio sempre tá protegendo o Asta, sempre tá lá se esforçando para não deixar aquele garoto perder. De todas as vezes que o Asta realmente ia perder sua vida, a gente viu o demônio colocando um dedinho assim na história para interferir. Ele sempre tá salvando o garoto da antimagia, e o Asta ele vai perceber isso, até porque os seus companheiros já estão percebendo. A própria Vanessa ela viu que quando o Asta ficou completamente inconsciente, ele realmente voltou. Ele voltou mais poderoso, ele voltou mais rápido, mais forte, mais habilidoso e tudo mais. E ela notou também que não era ele ali. Ela notou que o estilo tinha lutado, que aquele não era o Asta que ela conhecia, e que sim, tanto Dante quanto o Asta estavam lutando em níveis que nenhum mago deveria alcançar jamais. Eles estavam muito acima do que seria o próprio nível 0. Então aí vem aquela questão: se o Asta acabar não percebendo a interferência daquele demônio, a Vanessa ela percebeu e a Grey provavelmente notou também. Então elas vão incentivar aquele garoto a conseguir chegar no mesmo nível que ele estava antes, ou até mesmo ultrapassar. E eles não têm muito tempo pra fazer isso não. A gente não sabe qual vai ser a interferência do membro dos touros que tá lá em Spade, mas a gente sabe que essa batalha agora vai ter que acontecer, porque Spade já declarou uma guerra contra todos os outros reinos. Então é um pouco óbvio a necessidade do Asta de dominar conscientemente o seu poder demoníaco, utilizar o poder do demônio, assim como os caras de Spades fazem. Porque a gente pode ver, a Sekirei, por exemplo, tá sempre mostrando os chifres dela. A gente tá vendo também o Dante, e a gente viu o Zenon. Ambos podem mostrar os seus chifres e a sua forma demoníaca quando bem entender. Eles não ficam preenchidos pelo poder demoníaco, assim como o Asta fica com a antimagia, não é necessário. Eles realmente podem emanar aquele poder vindo de um outro mundo, a magia demoníaca, sem precisar necessariamente ser tomado por aquilo. Diferente do Asta, que é realmente preenchido pela antimagia sempre. Então basicamente isso, o Asta basicamente vai precisar fazer um acordo com o seu demônio ou tentar tomar o controle do seu poder pra si. Mas pra isso eu acho que ele vai ter que quase sacrificar sua vida, chegar realmente ao extremo. O Asta vai ter que chegar num ponto onde o demônio vai ter que tentar o salvar e pra isso arrastar pro outro mundo, deixando completamente inconsciente. Asta teria que aceitar colocar sua vida em risco pra conseguir conhecer o seu demônio interior. Só assim ele poderia encontrar aquele ser lá dentro. E aí ele pode entender verdadeiramente quais seriam os sentidos do seu poder, por que ele foi escolhido pela antimagia e como ele pode dominar completamente o poder do demônio. Afinal a gente sabe que uma conversa tranquila pode acontecer entre o receptáculo e o demônio que está fornecendo o poder. A gente viu isso com Dante e rapidamente com Zenon também, quando ele aumentou a porcentagem do poder que estava usando. Mas o Asta nunca conseguiu fazer isso. Ele simplesmente acordava sem querer lá no outro mundo, possivelmente puxado pelo demônio que tentava curar os seus ferimentos ou até mesmo fazer com que seu corpo aguentasse utilizando a antimagia para que o Asta pudesse voltar a lutar. Ele sempre esteve protegendo o Asta, e sim, ele faria a mesma coisa agora, percebendo que o garoto estava tentando se comunicar com ele. Então Asta basicamente teria que colocar sua vida em jogo para conseguir conhecer o seu demônio interior e assim tentar dominar aquele poder. E a gente sabe que o garoto da antimagia, quando tá nos seus treinamentos, ele vai até o fim mesmo. E é claro, os membros dos touros não vão aceitar isso, eles não vão achar uma boa ideia, mas quando o Asta coloca alguma coisa na cabeça, não é muito fácil mudar não. Então eu acredito que o garoto da antimagia vai chegar nesse ponto, ele vai tentar sim utilizar o poder demoníaco total e ganhar uma forma consciente demoníaca, uma forma onde ele possa emanar o poder do demônio sem necessariamente estar se transformando. Assim eu acho que ele poderia chegar naquele mesmo nível que o demônio estava chegando, mas sem ser possuído. Porque a gente sabe que a antimagia, quando tá no corpo do Asta, quando tá tomando o corpo do garoto, naquela transformação dele, é basicamente a antimagia tentando atacar o próprio Asta. Ela tá tentando consumir a mana dele, aí não tem mana nenhuma, ela fica correndo pelo seu corpo. Então isso significa que ele ainda não tem controle total por aquele poder, diferente de quando o demônio estava lutando por conta própria. Ali a gente via que a antimagia nem necessariamente precisava ficar correndo pelo corpo do Asta. Ok, tava tomando a maior parte do corpo, afinal ele tava meio que sendo possuído, mas ao mesmo tempo ele tava conseguindo mexer a antimagia como queria, ele conseguia fazer chicotes, arremessar tudo isso ao mesmo tempo. Ele levou a resistência do Asta, ele levou a velocidade do Asta, ainda conseguiu manter utilizando o Ki, mas mesmo assim o nível da antimagia estava completamente diferente, porque o demônio tinha controle sobre seus poderes, e a gente também viu que mais asas e chifres apareceram no Asta. Era basicamente uma forma demoníaca perfeita, e é isso que o garoto precisa agora. Asta realmente precisa de um poder assim, pra conseguir enfrentar Dante, Zenon, Vayne,
Branca e todos os seguidores da Tríade. Ele realmente precisa evoluir muito seu controle do poder demoníaco e passar de todos os seus limites. Como eles mesmos dizem, eles têm que superar os seus próprios limites. Mas é isso que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Asta vai acabar colocando a sua própria vida em risco pra tentar se comunicar e formar um contrato com aquele demônio. Inclusive até mesmo é arriscado ele perder o seu próprio corpo pra aquele ser. Mas pelos seus companheiros e pra salvar todo mundo, é claro que o Asta faria algo assim. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham. Quais são as opiniões de vocês sobre isso, sobre o que tá rolando em Black Clover agora. Eu conto muito com o seu apoio, seu comentário, suas perguntas também. Deixa tudo aí embaixo pra gente trocar mais ideia, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!